Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Vamos então começar o nosso tão esperado curso gratuito de bolos no pote gourmet. Vocês tanto que me pediram, mas tanto que a gente resolveu criar esse curso para vocês que querem iniciar fazendo bolos no pote aí na casa de vocês, dentro da cozinha de vocês, tá? Eu tô muito feliz, esse conteúdo tá muito maravilhoso, vai ser uma sequência de 3 videoaulas bem completa, ensinando passo a passo para vocês de como vocês fazerem essa produção de bolos no pote aí na casa de vocês, tá bom? Vai ter a nossa sequência de hoje, que é a nossa primeira videoaula, da nossa massa de chocolate. Ela é uma massa coringa, ela pode ser feita de chocolate, branca, também para bolo no pote de churros, que eu também vou mostrar para vocês, que a gente vai utilizar uma massa assim também, tá? E também depois tem a nossa próxima videoaula, que vai ser dos recheios. Vou ensinar o recheio de doce de leite para vocês. O meu recheio de brigadeiro tradicional, que eu também ainda não havia ensinado a vocês, me pediram bastante, tá? Depois, na nossa terceira videoaula, a gente vai fazer a montagem de 3 lindos bolos no pote gourmet, que vocês vão se apaixonar. E se vocês aplicar tudo direitinho que eu vou ensinar para vocês durante essa semana, na semana gratuita dos bolos no pote, com certeza vocês vão poder iniciar o negócio de bolos no pote de vocês, aí na casa de vocês, tendo o maior lucro possível, tá? A gente vai falar também sobre precificação, as embalagens, armazenamento, tudo. Então, assista a todas as videoaulas, tá, gente? Lembrando sempre que as nossas videoaulas saem do ar na sexta-feira, então acompanhe. Façam um esforcinho que nem a gente fez para estar aqui passando esse conteúdo para vocês, que vocês tanto pediram, e assistam às aulas, tá? Eu fiz as videoaulas divididas em 3 para não ficar muito longas, tá? Então assim vocês vão poder acompanhar uns vídeos não tão longos, fica mais fácil para vocês estarem acompanhando, assistindo e não perdendo nenhuma videoaula. Lembrando que os nossos grupos de WhatsApp serão abertos também em 2 horários para tirar as dúvidas, tá? Geralmente é às 9 da manhã e às 9 da noite, tá? Então fiquem ligadinhos, se tiver alguma diferença de horário, a gente sempre vai estar passando essa informação lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp, tá? Para vocês que estão participando dessa semana. Então fiquem atentos sempre aos recados dos administradores dos grupos. Assim vocês não ficam desinformados, vão saber quando vai acontecer cada videoaula, os horários para tirar todas as dúvidas que a gente vai estar tirando de vocês, tá? Então, fiquem atentos, não percam nenhuma videoaula. Lembrando também que na terceira videoaula também vai ser o super lançamento da nossa mega apostila de bolos no pote gourmet, tá? Com 50 modelos e sabores de bolos no pote para você faturar muito aí na sua casa vendendo bolo no pote, tá? Então, é um super lançamento, a gente ainda não vendeu essa apostila para ninguém, vai ser liberada, né, exclusivamente para vocês que estão participando dessa semana gratuita. Então fique atento que amanhã provavelmente já vai ser liberado para fazer as reservas dessa apostila. Ela tá com um preço incrível, muito barato mesmo. Qualquer um de vocês vai poder estar adquirindo as nossas apostilas, tá? Então fique atento que amanhã eu vou revelar o valor da nossa apostila e já vou estar liberando para fazer as reservas, tá? E também no terceiro dia a gente libera para compra o nosso lançamento, a nossa apostila de bolo no pote, tá? Então, gente, a gente vai começar fazendo a nossa massa de chocolate, tá? Eu tô aqui com a minha batedeira planetária, mas você pode utilizar qualquer outra batedeira, a sua, aí da sua casa, tá? Eu vou fazer bem passo a passo para vocês, mas lembrando, tá? No 4º dia, tá? Eu vou estar liberando as receitas escritas dentro do grupo, que nem eu sempre faço. Eu sempre libero as receitas depois escritas em ml, em xícaras, em gramas, que é para vocês poderem acompanhar, porque tem gente que tem a balança e prefere fazer, né, pesado. Tem gente que não tem a balança e gostaria de um modelo em xícara para se basear, tá? Então depois das receitas sempre eu vou passar escritas, praticamente sempre no último dia da nossa semana, dentro dos grupos de WhatsApp. Então fica atento e não se desespere se você não conseguir acompanhar alguma coisa aqui. Se quiser já colocar em prática, que é o que eu sugiro sempre, assistir a aula e já colocar em prática. Pega um caderninho e anota tudo que eu vou passar agora, tá? Bom, então vamos lá para a nossa receita, nossa massa de chocolate. Eu vou mostrar para vocês a massa de chocolate, tá? Que é a massa das minhas mini tortas que eu faço. Mas
ela pode ser branca e também pode ser saborizada com outros sabores. Eu vou falar para vocês isso no decorrer da nossa aula. Então, eu vou falando as quantidades que eu estou colocando em xícaras e vou conversando com vocês, passando outras informações importantes sobre massa, tá? Vamos começar pelos ovos. 4 ovos, eu vou colocar aqui na minha batedeira. 4 ovos. 1 xícara de óleo. Gente, a xícara que eu tô utilizando é essa grande aqui. Ela é mais ou menos de 220 gramas, tá? Então, eu vou utilizar 1 xícara, mas pro óleo, tá? Não precisa colocar essa xicrona cheia de óleo, tá? Depois lá nas receitas escritas eu vou passar os ml da quantidade de óleo que vocês podem colocar, tá? Eu vou colocar aqui 1 xícara de óleo, mas essa xícara grandona não vai ser cheia, tá? Vou colocar um pouco mais da metade dessa xícara, porque ela é bem grandona. Então, coloquei o óleo. Coloquei os ovos. Agora eu vou colocar 1 xícara de leite também. Leite integral, tá? Vamos lá, fazendo bem o passo a passo com vocês. 1 xícara de leite integral. Coloquei o leite. Agora a gente vai colocar essa mesma xícara aqui, 1,5 xícaras de açúcar. Eu vou utilizar o União, eu acho ele melhor, ele é mais fininho. Mas se você quiser, pode utilizar o açúcar cristal também, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. 1 xícara. É bem fácil, gente. Essa receita é muito prática. Todo mundo acerta, hein? Coloquei 1,5 xícaras de açúcar. E agora vou colocar o cacau. 3 colheres de sopa de cacau. Eu estou utilizando hoje o 50%, mas pode também utilizar o 100% da Petit, que é muito bom. Se você não encontrar essa marca, pode utilizar da Mavalério, da Sicão. Tem várias outras marcas que você pode estar utilizando, tá? Então, vou colocar aqui. Se você fosse fazer uma massa branca, porque fazem muito essa pergunta, já vou adiantar, é só você não adicionar o cacau na receita, tá? Se você quiser uma massa para bolo no pote de churros, que nem a gente vai fazer, no lugar das 3 colheres de cacau que eu vou colocar agora, eu colocaria 1 colher de sopa de canela, tá? Então, olha a diversidade dessa massa. Vamos lá. 3 colheres, vou botar bem cheia. Essa parte de processo aqui também de bater, nesse primeiro momento aqui na batedeira, pode ser até no liquidificador, gente. Olha que prático, não precisa ser na batedeira, tá? Porque é só um processo de misturar. A farinha é colocada por último depois e a gente vai misturar com o fouet na mão, tá? Então essa parte aqui é só um processo para misturar esses ingredientes e só depois que a gente vai adicionar a farinha. Então poderia ser tranquilamente essa parte no liquidificador também, tá? Coloquei o meu cacau. Agora a gente vai bater por uns 3 minutinhos em velocidade alta, só para que esses ingredientes se misturem. Depois a gente continua na parte da farinha, tá bom? Então agora eu vou ligar minha batedeira e vou bater por uns 3 minutinhos, tá bom? Pronto, pessoal, feita essa parte, né? Só se misturou esses ingredientes. Agora a gente vai para a farinha. Peguei aqui um vidro. Agora, então, a gente vai para a parte da farinha. Peguei meu vidro grande e agora a gente vai colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo, tá? A minha farinha é a rosa branca, ela já vem com fermento. Se você for utilizar uma farinha sem fermento,
Aí você adiciona nesse momento uma colher de sopa de fermento, tá bom, pessoal? Então aqui agora a gente vai colocar 2 xícaras de farinha. Eu vou peneirar essa farinha, tá? 2 xícaras. Lembrando que a minha xícara ela é grandona, tá? Depois a gente passa a receita escrita. Vou encher bem essa xícara. Opa! E vamos peneirar aqui a nossa farinha. É bom peneirar a farinha nessa massa que vai à base de óleo, para ela não ficar com pelotinhas. Porque como é uma massa que a gente só mistura na batedeira, ela não bate, então ela pode ficar com gruminhos, com pelotinhas com mais facilidade, se a gente não peneirar a farinha. Diferente da massa aquela que a gente bate por 10 minutos na batedeira para dar volume, para crescer, que daí já consegue se misturar bem por completo e não cria gruminhos. Eu escolhi essa massa à base de óleo para o bolo no pote, porque as massas à base de óleo, elas têm mais resistência a ficar na geladeira. E bolo no pote, geralmente, são bolinhos que ficam na geladeira armazenados para vender, né, pessoal? Então, é importante vocês optar por uma massa que vai dar mais segurança para vocês trabalhar, que vai ter maior durabilidade na geladeira. E ela é uma massa que se mantém mais úmida na geladeira. Ela é uma massa mais úmida. Por isso que eu indico vocês a estar utilizando a massa à base de óleo. A massa à base de manteiga e margarina, por exemplo, elas são massas menos resistentes à geladeira. Elas ficam mais duras, ressecadas com mais facilidade na geladeira. Por isso que eu não indico para vocês para bolo no pote, tá? E o pão de ló já é muito fofo para bolo no pote. E como a gente precisa fazer aquele processo de esfarelamento da massa para o bolinho no pote, o pão de ló também já não vai ser muito legal, não. Porque ele é uma massa muito fofa. Então, é mais difícil da gente estar esfarelando ela. Lembrando sempre, pessoal, que a gente faz a massa num dia para utilizar no outro. Eu sempre falo isso nos meus cursos gratuitos. E isso vale para tudo, tá? A massa, ela cria mais estrutura no outro dia. Vocês vão conseguir manusear essa massa com mais facilidade, cortar, esfarelar. Tudo com mais facilidade no dia seguinte. Então, vocês vão fazer a massa, que nem eu tô fazendo. Vocês vão depois desenformá-las normalmente e vão reservar para o dia seguinte, embaladas em plástico filme ou em embalagens fechadas. Tá bom? Eu espero que esteja ficando tudo bem explicadinho. Eu tento sempre passar o maior número de informações que eu consigo nas aulas gratuitas. E às vezes o pessoal fala que eu falo muito durante as aulas, né? Eu falo demais. Peneirei, então, mas é porque eu quero passar realmente bastante informação para vocês, que vocês consigam aproveitar esse conteúdo, né? Que não seja só mais um conteúdo gratuito, que vocês não aprendam. Eu quero que vocês aprendam, que coloquem em prática e dê certo. O meu forno já está lá pré-aquecendo em 180 graus, tá, pessoal? Farinha peneirada. Agora vamos começar a adicionar essa farinha aos poucos aqui na nossa mistura. Eu vou mexer com um fouet. Se você não tiver um fouet, pode ser uma colher grande, não tem problema. Importante que seja uma mistura que você não bata, tá? Essa parte não é de bater, ela é só de misturar, tá? Vamos lá. Vamos colocando a nossa farinha aos poucos e misturando, tá? Ela é uma massa que não fica nem muito grossa e também não fica líquida, tá? Quando eu for passar as receitas escritas, eu vou passar todas as opções para vocês, de opções que tem para vocês deixar a massa branca e para vocês deixar ela também saborizada para bolo no pote de churros, tá? Uma delícia, vocês vão amar. Mas para bolo no pote, eu sei que a massa de chocolate é o carro-chefe.
não adianta, né? O bolinho no pote, aquele tradicional, dois amores, brigadeiro branco e brigadeiro preto, é o que mais vende. Mexendo com carinho a nossa massa, nas laterais e no meio. Coloquei toda a farinha. Vão sempre organizando a bancada de vocês ou a mesa que vocês estão trabalhando. A organização já é meio caminho andado para o negócio de vocês dar certo, pessoal. Essa é uma dica de ouro que eu dou para vocês. Organização é tudo, é muito importante. Ó, uma massa que não fica nem muito líquida, nem muito grossa. Essa massa, ela vai render uma forma retangular de 20 por 30. Mas eu, Mahara Bortolotti, vou assar nas minhas assadeiras das mini tortas, que é as forminhas redondas e baixinhas, tá? De 5 centímetros de altura. Por que eu vou assar nelas? Porque nas formas retangulares, geralmente, cria os 4 cantos da forma ficam mais firminhos, mais durinhos. E como a gente quer aproveitar essa massa para fazer bolo no pote, eu quero aproveitar toda a massa, não quero ter nenhum desperdício de massa. Então, nas assadeiras redondas e baixas, a minha massa ela vai assar mais rápido, vai passar menos tempo no forno e com isso eu tenho uma massa fofinha por completo, nas laterais, embaixo, em cima. Então eu vou conseguir aproveitar toda essa massa para esfarelar e fazer os meus bolos no pote. Por isso que eu não vou utilizar a assadeira quadrada ou a retangular, mas você já sabe que rende uma assadeira de 20 por 30, de 5 de altura, tá? Rende também uma assadeira de 20 por 10 de altura e eu vou colocar nas minhas assadeiras de 15 por 5, tá? Eu vou fazer em 3 assadeiras, tá? Que é as assadeiras das minhas mini tortas. Então aqui, então nós vamos render essas 3 assadeiras. E aqui nós já temos uma massa bem linda. Vou colocar aqui o fouet. E agora a gente vai untar, né? Eu utilizo o desmoldante para passar nas formas, para untar elas. É só colocar e deu, tá, gente? Ó, eu uso essa marca aqui. Mas você pode comprar, tem outras marcas também, com preço bem acessível. E o desmoldante, ele é bom que ele acaba com um pouco da bagunça na cozinha, né? A manteiga e a margarina, mais a farinha na forma. Ou aquele negócio de ter que estar recortando papel manteiga para colocar no fundo das assadeiras. Eu prefiro o desmoldante. Você vai colocar o spray de desmoldante aqui. A massa, ela se solta sozinha da forma. Fica mais macia, não cria aquelas casquinhas duras na volta. Então, é super prático, vale muito a pena você comprar. Ele dura muito tempo, rende bastante. Então, você aperta assim nessa distância, pegando mais a parte da lateral, que já vai respingar automaticamente para o fundo da forma também. Se você concentrar muito num lugar só, o desmoldante ele é gordura. Então, você vai acabar concentrando uma quantidade de gordura muito grande num local só da forma. E isso pode passar para a nossa massa e a gente não vai ter um resultado muito legal, tá? Então, você dá umas espirradinhas assim de longe, procurando pegar mais a lateral da forminha e deu, tá? Se você ainda não usou desmoldante, use, você vai amar. É bem prático. Feito isso, pessoal, agora eu vou encher minhas assadeiras. Tô aqui com o meu pão duro. Tenha um pão duro, é importante. Derramar aqui, agora eu vou distribuir. Vou no olhômetro mesmo, vendo mais ou menos a quantidade para dividir entre as 3. Massa, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, massa à base de óleo,
e a base de manteiga, elas não são massas que crescem muito, não. Elas são massas que ficam fofas e estruturadas, mas não são massas que crescem muito. O que cresce bastante é pão de ló. Esse sim foi feito para crescer. Mas massas amanteigadas, geralmente, elas são para dar estrutura para os nossos bolos, quando a gente quer fazer bolo de pasta, nugget cake, né? Quando a gente quer massa mais fofa e estruturada. Deu aqui bem certinho para as minhas 3 assadeiras. Essas assadeiras são de 15 por 5, tá, pessoal? Aqui, fazendo em assadeiras baixinhas, eu vou conseguir aproveitar por completo essas massinhas na produção dos meus bolos no pote. Não vai haver desperdício de cantinho mais firme, mais durinho, que cria casquinha, né? Então aqui eu consigo ter um aproveitamento de 100% nessas massas, fazendo assim. A forma que você vai assar não importa. O que importa é você acertar a receita da massa, assar em 180 graus, não abrir o forno antes de 20, 25 minutos para ver se tá bom, porque isso faz com que a massa murche, tá, pessoal? Não pré-aquecer o forno meia hora antes, porque vai fazer que o bolo cresça demais, cria aquela barrigona para cima e depois murche de novo. Então, geralmente para uma massa não dá certo, ou para ela murchar, ou ela solar, ou é a farinha que é de má qualidade, né, que não deu certo daí, ou é a temperatura do forno. Geralmente são essas duas coisas que fazem uma massa dar errado. Então cuidem bastante, é 15 minutos pré-aquecendo um forno em 180 graus, tá? Não se esqueçam disso, 180 graus. Depois a massa vai ficar lá assando por mais ou menos 45 minutos, 50 minutos, depende de qual assadeira você vai utilizar. Por isso eu indico sempre as assadeiras baixas. A gente consegue ter massas mais fofinhas, né, que vão estar assadas por igual. Quando a gente assa, geralmente nas assadeiras de 10 centímetros de altura, as massas amanteigadas, à base de óleo, elas não crescem muito. E aí, o que acontece? Ela demora para assar porque está numa assadeira muito alta, e aí acontece aquela coisa chata, né? Que às vezes fica assado no meio, fica assado nas laterais, assado demais, no meio acaba ficando meio cru, mais fofo no meio, mais duro nas laterais, cria casquinha por cima e a gente não gosta. Daí fica um bolo com 3 partes diferentes, né? Não, uma parte fica mais fofa, outra fica mais dura, outra fica mais seca. Então, se você quer ter um bolo todo uniforme, comece a pensar na hipótese de assar suas massas em assadeiras de 5 centímetros. Tu nunca mais vai errar uma massa, nem... Até pão de ló pode ser nas assadeiras de 5. Eu asso pão de ló também nas assadeiras de 5. Rende um monte de disco de massa, um pão de ló assando em assadeiras baixas. Então, essa é uma dica muito importante também que eu deixo para vocês com relação às massas, tá? Ingredientes, o óleo pode ser de girassol, pode ser o óleo de soja normal, o óleo que vocês quiserem, tá? O leite pode ser o integral, pode ser o desnatado, semi-desnatado, também pode estar substituindo. Não esqueçam que a substituição para transformar em massa branca é apenas não colocar o cacau, tá? E na transformação para a massa do bolinho no pote de churros, é só vocês adicionar uma colher de sopa de canela. Vocês podem misturar a colher de sopa de canela na farinha e depois ir fazendo o mesmo processo que a gente fez aqui na nossa massa de chocolate, tá? Então, tô entregando uma massa coringa para vocês, que vocês podem fazer todos os sabores de bolo no pote de vocês só com essa massa, tá? Ela dá super certo. Meus alunos todos já testaram, a gente já tá com mais de 6.000 alunos, né? E a maioria deles já testaram essa massa das mini tortas. Então, você vai dar super certo para bolo no pote também, tá? Porque eu também faço. Fica divino, fica maravilhoso, dá super certo, fica fofinho. É uma massa que a gente não vai precisar estar regando muito, porque ela já é úmida. Então, é perfeita para a sua produção de bolos no pote. Agora eu vou colocá-las no forno. Então, 45 minutos mais ou menos. Vou dar uma batidinha para tirar esse ar, as bolhas. E lá ela vai ficar uns 45 minutos. Depois eu vou voltar para conversar com vocês, mostrar o resultado da nossa massa, dar mais umas dicas importantes também sobre massa e a conservação dessa massa, caso vocês queiram fazer ela algum tempo antes, deixar pronta para produção de bolo no pote, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, voltando aqui então com a nossa massa de chocolate, eu vou tirar do forno agora. Já se passaram os 45 minutos.
Eu deixei elas dar uma esfriadinha. E estão aqui as nossas 3 massinhas. Já soltas da forminha por causa do desmoldante. Vou desenformar aqui. Ó. Uma massinha. Bem fofinha. Maravilhosa, mas não esqueçam de deixar ela descansada um dia para o outro para poder estar trabalhando nela, tá? Aqui a outra. Vou colocar uma em cima da outra. E a nossa terceira massinha. Aqui. Nossos 3 discos de massinha. Para depois esfarelarmos todinhas, com massinhas assim, baixinhas, que não criam muita casca, que nem seria o caso da forma retangular, né? Aqui eu vou conseguir aproveitar todas essas massinhas aqui sem desperdiçar nada. Tudo vai virar bolo no pote, todas as 3 eu vou esfarelar por completo, tá? Eu vou mostrar para vocês na nossa última videoaula como é que eu esfarelo a massa. Eu prefiro esfarelar. Tem 2 maneiras de você fazer o bolo no pote, né? Com questão à massa. Você pode esfarelar toda a sua massa, esfarelar com a mão mesmo, tá? Deixar ela bem esfareladinha, não deixar bolas, né? Tudo bem esfareladinho, bem fininho, que nem eu vou mostrar para vocês na última aula. Ou vocês podem comprar os cortadores redondinhos e ir cortando exatamente. Mas como às vezes a gente quer variar, usar o pote quadradinho, às vezes fica difícil. Os cortadores geralmente são só redondinhos. Tem quadrados também, mas eles são mais difíceis de achar. Então, por questão de facilidade, e eu também acho melhor no comer, sentir a massa toda soltinha ali dentro do potinho, eu indico vocês a esfarelar a massa e não a usar o cortador. Até porque se você usar o cortador também para fazer os disquinhos, para botar nos potinhos, você vai ter mais desperdício de massa, você não vai conseguir aproveitar toda a massa. Então, esfarelar a massa é muito melhor, dá um sabor legal, fica bonito também se você fizer bem direitinho a montagem do bolo no pote. Não pode fazer correndo, tem que fazer com calma, para que fique bem retinho, tudo bem certinho, as camadas de recheio com as camadas de massa, tá? Então, essa foi a nossa massa de chocolate maravilhosa, que vocês podem também fazer ela virar uma massa branca. E também a massa para fazer o bolo no pote de churros, que eu vou mostrar para vocês na última aula, a massa, como é que ficou também para estar fazendo a massa saborizada com canela. Maravilhosa, eu vou mostrar para vocês também na última aula, que é a aula da montagem dos nossos 3 bolos no pote. Tá bom, pessoal? Aqui tá a nossa massinha, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quero falar também para vocês uma coisa importante, porque tem gente que pergunta se pode fazer as massas antes. Pode fazer as massas antes, sem problema nenhum, e você pode armazenar elas por 3 dias fora da geladeira. Aí você vai ter que embalar todinha a massinha com um plástico filme, todinha ela, tá? Pode deixar 3 dias fora da geladeira. Se você quiser armazenar na geladeira, ela vai durar em torno de 5, 6 dias dentro da geladeira, da mesma maneira, bem embaladinha com plástico filme, e ainda, se possível, você colocar ainda mais uma sacolinha por cima, que assim ela fica bem protegida dentro da nossa geladeira e não vai ressecar, tá? Então ela pode ser armazenada sim, você pode fazer antes sim, mas eu sempre sugiro você fazer ela um dia antes de utilizar, que assim você vai ter uma massa mais fresquinha, o resultado do bolo no pote vai ficar melhor, vai ficar um bolo no pote mais novinho, porque se você faz a massa e guarda na geladeira, você tem que lembrar que essa massa já está na geladeira há 6 dias e provavelmente ela vai ficar armazenada na geladeira quando você for montar os bolinhos no pote. Então ela vai ficar mais tempo armazenada ainda. Por isso eu acho que vale a pena você fazer um dia antes, 2 dias antes, é suficiente. Você vai conseguir estar organizado igual para estar fazendo a sua demanda de bolos no pote, mas vai ter feito antes, tá? Então você pode fazer antes sem problema nenhum, tá? Então é isso.
eu fico por aqui com a nossa primeira videoaula dos bolos no pote. Não perca a nossa próxima videoaula, onde eu vou estar revelando o valor das nossas super apostilas de bolo no pote gourmet, tá? Vou estar também liberando para fazer as reservas, tá, pessoal? Então, não percam a próxima videoaula. 2 recheios maravilhosos de doce de leite e o meu brigadeiro tradicional que vocês podem utilizar para tudo. E o de doce de leite também, tá? Não percam a próxima videoaula, fiquem com Deus, aguardem os grupos serem abertos para tirar todas as dúvidas de vocês com relação à nossa primeira videoaula. Aguardamos vocês lá dentro dos grupos. Um grande beijo!